Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para juntos podermos conversar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, a respeito de assuntos que diz respeito à vida cristã, né? A, a certos ensinos que a Bíblia é muito clara para nós de maneira simples, de maneira didática, né? Mais uma vez estamos aí para trazer ao coração dos irmãos, né? Não quero aqui ser dogmático, fechar o assunto, claro que não, mas eu quero contribuir, né? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. É um prazer poder estar com os irmãos aqui para a gente poder conversar, bater esse papo, né? Gostoso aqui que nós estamos tendo em nome do Senhor. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. A você que ainda não é, não perca tempo, ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente, viu? Em nome de Jesus, e que Deus possa, de maneira poderosa, usar este instrumento para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a importância da disciplina na igreja, né? Tratamos sobre alguns aspectos sobre como funciona a disciplina na igreja, tudo embasado na palavra do Senhor. Você que não viu o vídeo, né? Dá uma olhada lá. Nós estamos tratando aí de uma série sobre vida cristã, né? O que eu quero falar aqui é algo que nós estamos cansados de ouvir, mas a repetição ela é pedagógica para mim e para você. Eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante para a gente, que é a doutrina da salvação. O ato de Deus salvar o homem no tempo, no espaço, né? O porquê que Deus, né, decidiu por livre e espontânea vontade salvar o homem, salvar eu, salvar a você. Salvar de quê? Para quê? Salvar do quê? Né? E salvação só em Deus? Só Deus salva? Só Jesus salva? A gente vai tentar trazer esses assuntos aqui ao coração dos irmãos e espero que você fique com a gente aí. Compartilhe esse vídeo com alguém, né? E vamos lá. Que Deus te abençoe tremendamente. Em espírito de oração, viu? Em nome de Jesus. Tá? Repito aqui, não quero ser taxativo, dogmático, nem cansativo aos irmãos, né? Mas que Deus possa nos usar mais uma vez. Na verdade, e o texto que eu quero trazer para os irmãos é um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu centenas e milhares de vezes. Alguns dizem que é o textuário da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Tenha vida eterna, vida plena, vida completa. Vou ler de novo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meus queridos irmãos, um ponto que a gente quer pontuar aqui, primeiro que Deus ele é a origem da nossa salvação. A salvação é algo que vem do céu, não da terra. Vem de cima e não de baixo. A salvação é algo que vem de Deus. A salvação, preparada para o mundo perdido, né, nasceu no coração amoroso de Deus. Por isso a multidão salva, né? Você vai ver isso, né? Está lá vestida de vestes brancas, lá no livro do Apocalipse. Ela vai cantar no céu um hino muito interessante que diz que salvação ao nosso Deus, que está onde? Está assentado no trono. Deus assentado no seu alto e sublime trono nos salvou. Então a salvação vem de Deus. Deus é a origem da nossa salvação, né? Uma outra coisa muito interessante é que no dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador, né? Ele disse a respeito da semente da mulher, quando ele estava ali entregando a sentença para cada um, quando ele vai dar uma sentença, né, para a serpente, ele diz algo interessante: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Você vê que coisa interessante, porque ele estava falando da semente da mulher que haveria de vir. E quem é essa semente da mulher que haveria de vir? Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador. Então, quando Deus vai dar aquela sentença para a serpente, ele fala, ó, vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Essa ferirá a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Isso está lá em Gênesis 3,15, que é tido como, para muitos teólogos, como o proto-evangelho. Ali está o evangelho, né, centrado nesse pequeno versículo, mas um versículo muito poderoso. Outra coisa interessante é que, na plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu Filho, nascido de quê? Nascido de mulher, para cumprir o quê? Gênesis 3,15. Gálatas 4,4, né? A promessa se cumpriu literalmente. Foi uma expressão do seu amor, porque lá diz assim que, né, essa expressão do amor dele. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E olha que coisa interessante, que diz que em Cristo Deus, né, Deus em Cristo reconciliou consigo o quê? Consigo o mundo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo, quem? O mundo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 19, né? Se a morte na cruz foi tremenda para Jesus, irmãos, também foi para Deus. Foi o seu grande amor que pagou o sacrifício, né? E foi a sua justiça que recebeu o preço do sangue pago por quem? Por Jesus. Na cruz foram provadas e mantidas, né, 4 coisas importantes. A gente vê o amor de Deus, a sabedoria de Deus, né, a sabedoria que Deus revelou na cruz, né, com a profundidade insondável. Nós vemos também o poder de Deus e a justiça de Deus. Isso, a gente vê isso, Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 1, né? Você vê isso também em Romanos capítulo 11, né? Então você vê que tem o quê? O amor de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus e a justiça de Deus. Diante dos céus, do inferno, de todo mundo, a sua palavra foi o quê? Ela foi cumprida. Ela foi cumprida. E isso é a graça de Deus derramada para a gente. Outro ponto muito interessante também que a gente tem é que Jesus ele é o único meio da salvação. Jesus ele é o único meio de salvação, né? Mateus 1:21, quando Mateus vai escrever sobre a finalidade do nascimento de Jesus, ele vai dizer lá para Maria e para José o seguinte: chamarás o nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode colocar o nome que você quiser, mas o único nome que salva é o nome de Jesus. Isso é muito importante para a gente. Você precisa ter isso na mente e no coração, né? O único nome que salva é o nome de Jesus. Na verdade, Jesus, desde o seu nascimento, ele foi chamado de Salvador, né? Você vê isso lá em Lucas capítulo 2:11, né? Porque ele veio para quê? Para salvar, né? A finalidade ele veio para salvar. Quando ele andava aqui na terra, vez após outra, ele diz: a tua fé Fé em quem? A fé nele. Não é fé na fé, mas é a fé numa pessoa, é fé em Jesus, não é? E ele realmente veio, né, para buscar e salvar o que? O que se havia perdido. Você vê isso quando ele está tratando, né, Lucas 19:10, né, vai falar sobre isso, que ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Uma outra coisa interessante também, meus irmãos, é que Jesus comprou a nossa salvação por sua morte na cruz. A nossa salvação foi conquistada pela morte de Jesus na cruz. Não somos salvos pelo seu nascimento, nem pelos seus ensinos. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Efésios capítulo 2, 15, 16 diz que, havendo feito paz pelo sangue da cruz. Então, ou seja, ele fez essa paz por meio do sangue
de Jesus, né? Fé de Jesus. Colossenses 1:20. Isso, Colossenses 1:20. Havendo feito paz pela sua morte, o que? Pelo seu sangue, pelo sangue da cruz. É isso que vai dizer o apóstolo Paulo em Colossenses 1:20. Havendo feito paz pelo sangue da cruz. E pela cruz ele nos reconciliou com Deus. Não é? Pela cruz ele nos reconciliou com Deus. Tem um hino, né, na harpa cristã que diz, né, o de cruz se erigiu. Essa é a mensagem. Essa mensagem ela se tornou o que? Eterna. Né? Como a cruz aponta para várias direções, assim também a mensagem da vitória de Cristo, conquistada na cruz, era dirigida para todos os lados. Era dirigida a todas. Ela alcançou a mim, ela alcançou a você. A cruz ela aponta para baixo. Então ela proclama a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o governo do diabo, né? A cabeça da serpente ela foi ferida na cruz. Satanás foi despojado de sua posição quando Jesus triunfou sobre ele ali na cruz do Calvário. Na verdade, despojou ele, né? A cédula que nos era contrária, arrancou, cravou nas cruzes e despojou Satanás. E Jesus disse, né, que agora o juízo deste mundo, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Né? João 12, que está nessa passagem. Né? A cruz também ela aponta para cima. É a mensagem de Deus dizendo que o mundo está o quê? Reconciliado com Ele. Né? E que a obra que Cristo veio para realizar, ela está o quê? Consumada. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Acabado. Né? Está completo. Na verdade, é isso, né? E agora Deus pode, na verdade, agora Deus pode aí, né, estar conosco. Por causa de quê? Porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. O desejo de Deus era o quê? Tabernacular no meio do povo. Então, através de Cristo, Deus agora vai tabernacular no meio do seu povo, a igreja, tabernacular em mim, em você, fazer morada. Na verdade, a cruz também ela estende os seus braços como sinal de parar. Pare, isso mesmo. Né? O que deve parar diante da cruz, a Bíblia diz que o fim da lei ela é o quê? Cristo, para a justiça de Deus. Ou seja, o cumprimento da lei. Tudo aquilo que a lei apontava, parou, apontava para Cristo. É isso que está lá em Romanos capítulo 10. Na verdade? E a lei ela nos serviu de aio, pegada pela mão e nos levava. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. É isso que está lá em Gálatas capítulo 3. A lei, isso, ela apontava o pecado, ela é como um termômetro. A lei funciona como um termômetro. Ela aponta que você está com febre, mas ela não pode curar a sua febre. Ela apenas te diz que você está com febre. Há algum sintoma, alguma coisa no seu corpo que não está legal. Mas não remove a enfermidade. Assim também era a lei. Ela apontava. E a lei ela apenas condenava. Mas a cruz de Cristo veio para nos salvar. Na verdade, a lei jamais teve poder para salvar alguém. Mas pela cruz teve início o quê? A dispensação da graça de Deus. Na verdade, porque pois a lei, como diz lá em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado que o reino de Deus, a graça de Deus, a salvação em Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. E também os braços da cruz se abrem, né? Estão abertos, representando o quê? Os braços do perdão de Deus. Que agora o quê? Estão abertos para receber a quê? A todos. Todos quanto creem nesse sacrifício feito por Jesus ali na cruz do Calvário. Né? Isaías, capítulo 1, diz uma coisa interessante, diz assim, ó, vinde então, né? E argui-me, diz o Senhor, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como o quê? Como a neve, né? Isaías capítulo 1. Né? E vê que Mateus 24 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E é uma coisa interessante que um dia nós vamos explicar o que é o evangelho do reino. Né? Porque há muita confusão no nosso meio sobre o Evangelho do Reino. Esse Evangelho do Reino é diferente. Né? E é muito interessante estudar isso.
E que o Evangelho também é chamado de quê? O Evangelho da salvação. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todos, sem distinção. Fazendo o quê? Ensinando o quê? Todas as nações, e como também o quê? Testemunhas, como em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o quê? Até os confins da terra, né? E com isso, né, ficou mais que provado, né, que essa mensagem ela atinge a todos os homens, na verdade. Uma coisa que é interessante também é que toda pessoa é convidada a procurar a salvação. Todos são convidados a procurar a salvação. Né? Isaías 55 diz isso muito bem. Né? Jesus ele morreu por todos. Não é? Deus ele predestinou Jesus para ser o quê? O meio de salvação. Né? E todos os que creem nele, pelos seus méritos, estão beneficiados com a eterna salvação. Os méritos de Cristo Jesus. Os méritos de Cristo Jesus. Quando Deus nos salva em Cristo Jesus, todo o nosso pecado é o que? É imputado em Cristo, e a justiça de Cristo é imputada o que? Em nós, na nossa conta. Por isso, nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Então, toda pessoa é convidada a procurar a salvação. Na verdade, todos, sem distinção. Um outro ponto muito interessante também para a gente, irmãos, é que o verdadeiro sentido da doutrina da predestinação. Algo que tem causado muita confusão. Espero em Deus um dia ter a oportunidade de a gente poder conversar, né, um pouco sobre isso, a respeito desse assunto, que é um assunto muito lindo, muito importante, é bíblico. Está na Bíblia. Né? Predestinação, eleição, né? Essa escolha de Deus, isso é muito interessante, mas eu quero falar que a palavra predestinação, ela vem do grego que? Prorizo. Ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. Né? E uma vez ela é traduzida por ordenou antes, ou ordenou de antemão ordenou. Está lá em 1 Coríntios 2, e outra vez por anteriormente determinado, em Atos 4, e 4 vezes por predestinar. Né? E a palavra predestinar significa destinar por antecipação. Olha o que a Bíblia destina por antecipação. Vamos ver? Primeiro, Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação. Isto é, um meio pelo qual devemos ser salvos. Né? Em Efésios capítulo 1, diz lá que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a sua boa vontade, pela sua vontade. Então a gente vê que Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou por Jesus. Isto é, Jesus foi desde a eternidade dado como o quê? Como sacrifício, né? Como sacrifício pelo quê? Expiação dos nossos pecados. Cristo é a expiação dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. E diz mais, né, que Cristo, né, como um cordeiro imaculado, incontaminado, foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro ensina isso para a gente de uma maneira tremenda. Uma outra coisa interessante é que Deus nos predestinou para filhos de adoção. Efésios 1:5 diz isso. Né, então a gente observa que a finalidade da nossa salvação por Jesus Cristo, né, para sermos filhos de adoção. Deus predestinou que os pecadores foram feitos o quê? Feitos por meio de Jesus, filhos de adoção. Quem adota uma criança atribui-lhe o direito de filho, né, e o legitima o quê? Legitima como filho, na verdade, para desfrutar desse direito. Então, como filho, você tem direito a todos os privilégios, prerrogativos, né, que tem o filho herdeiro, não é verdade? A Bíblia também ela mostra vários exemplos de adoção de filhos. Por exemplo, o patriarca Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus filhos, dando o quê? Dando o mesmo direito que tinham os outros. Né? Você pode ver isso lá em Gênesis 48. A filha de Faraó adotou Moisés quando ele se tirou além das águas. Mardoqueu adotou Esther. Né? E assim Deus predestinou aqueles que creem em Jesus para ser o quê? Seus filhos adotivos. Atribuindo o quê? Os direitos, né? E a participação na herança que pertence aos filhos. Não é verdade? Então a Bíblia diz que somos o quê? Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros de Cristo. É isso que está lá em Romanos capítulo 8. Diz isso para a gente. Né? E a predestinação para filho de adoção, ela se refere aos que primeiro esperam em Cristo. Então, aqueles que são predestinados para serem filhos adotivos,
eles são para aqueles que primeiro esperam em Cristo. Então, assim, né, está definido que a predestinação se refere àqueles que esperam em Jesus. O quê? Como meio da sua salvação, né? Conforme a esperança do Evangelho, né? Os quais serão agraciados o quê? Com o dom gratuito da salvação, né? Uma outra coisa interessante é que Deus nos predestinou para sermos o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Não é conforme a imagem de A ou B, é conforme a imagem de seu Filho, né? E então essa palavra revela para a gente que o alvo de Deus é nos alcançar pela salvação. Devemos alcançar pela salvação. Esse vai ser o alvo que nós vamos alcançar com a salvação. Deus quer que todos que aceitam a Jesus como Salvador sejam o quê? Sejam transformados conforme o quê? A imagem de seu Filho, o qual o quê? A expressa imagem de Deus. Verdade? Todos aqueles, né, que creem em Jesus experimentam, através da salvação, que o revestimento do novo homem, né, o que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim, né, Jesus foi predeterminado por Deus para ser o quê? Para ser um modelo, né, a fim de que muitos irmãos, por meio dele, alcancem o quê? A imagem da semelhança de Deus, como no princípio foram criados. Porque o homem caído, ele é a imagem de Adão. Mas o homem, né, salvo, regenerado, convertido através de Jesus, por meio do Espírito Santo, né, ele é um novo homem, uma nova criatura. Por isso que salvação não tem a ver com mudança de ética, moral, de comportamento, mas é o que? Traz a questão de mudança de natureza. Natureza. Mais à frente a gente vai explicar sobre isso, faz parte também desse conhecimento da vida cristã, né? Então a gente vê também que Jesus, ele é sinônimo de salvação. Salvação e Jesus são sinônimos. Quando o idoso Simeão tomou Jesus nos braços, ele disse, cheio do Espírito Santo, uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então o que? A salvação está em quem? Em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus. Jesus, ele é a propiciação. Jesus é a propiciação, né? Temos na própria pessoa de Jesus a propiciação, e não somente a doutrina na Bíblia sobre ela, né? Não é somente uma doutrina, mas temos em Cristo Jesus, né, nossa propiciação. Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, não é um. Ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o fundamento que nós temos. Jesus, ele é o quê? Ele é a vida, né? E ele é o tronco da videira, o qual os crentes são o quê? São como ramos, né, que pelo tronco participam o quê? Da raiz e da seiva. Tudo aquilo que vem para Jesus passa nele e vem para a gente. Por isso que tudo que acontece com a gente passa primeiro por Jesus. Isso é muito interessante para a gente. Uma coisa interessante é que para ser salvo importa somente vir a Jesus, aceitando como seu Salvador pessoal, aceitar a sua obra realizada na cruz do Calvário, né? Então, ou seja, recebendo a sua palavra como parte dele mesmo, né? Assim o homem ele se identifica com Jesus e com a sua palavra, né? Segundo os Coríntios, capítulo 5, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Palavra poderosa. Mas o segredo aqui é o que? Estar em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? É estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele é o que? Nova criatura. Não é? Essa aceitação de Jesus, ela independe de um amplo conhecimento das doutrinas da Bíblia. Você conhece ou não? Estar em Jesus é muito mais do que isso, né? Aquele que de coração crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceita, né, recebe o seu sacrifício, ele experimenta o quê? Um contato com Cristo vivo e é salvo, né, identificado o quê? Com a nova vida, recebe uma nova vida. Por isso que salvação é uma questão de mudança de natureza, né? E nesse contato com Jesus o crente tem, ó, ele fica purificado, né, ele fica crucificado como Cristo. Lembra de Paulo lá em Gálatas capítulo 2? Estou crucificado com Cristo. Pois é, ele está morto com Cristo, né? Ele fica sepultado com Cristo, ele é vivificado com Cristo, ele é ressuscitado com Cristo, na verdade, ele fica disposto até mesmo a sofrer por amor a Cristo, né? E ele tem a esperança de ser o que? Glorificado com Cristo. Temos essa esperança.
de sermos glorificados com Cristo. A salvação, ela é uma obra exclusiva de Jesus, onde nada é feito por nossos méritos. Pelo contrário, apesar dos nossos deméritos, né? Quando o pecador ele abre o seu coração e recebe Jesus como Salvador, né, chega a maravilhosa união com Ele. E por meio dessa união entra o quê? Na rica experiência da salvação. A doutrina bíblica da salvação ensina que Jesus é a pessoa central, né? É aquele que faz tudo em todos. Ou seja, a experiência inicial da salvação, né, a continuação da salvação e a preservação da salvação. Por isso que nós temos uma garantia da salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus, né? E o que significa salvação? A palavra salvação significa, né, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, né, livrar-se, escapar-se, né? A Bíblia fala da salvação como libertação do tremendo perigo de uma vida sem o quê? De uma vida sem Deus, né? E a palavra salvação, traduzida do grego, é tornar o estado perfeito, né? Ou restaurar o que a queda causou. Então, a salvação ela desfaz as obras do diabo. E quem desfaz essas obras? Cristo, porque ele veio para desfazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Outra coisa interessante é que a salvação ela é uma expressão do poder de Deus. Jesus ele é o autor da salvação. Ele tem por nome o quê? Salvador. Jesus é a salvação de Deus, porque por sua morte na cruz, ele ganhou essa eterna salvação. Por isso que Hebreus vai dizer que nós temos uma eterna salvação, sendo lhe dado que todo o poder nos céus e na terra. Por isso ele tem poder o quê? Poder para perdoar pecados. Todos que receberam, ele dá esse poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz, que todos aqueles que recebem a Jesus, é dado a ele o direito de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Deus, e esse Evangelho é uma pessoa. Quando você vai ler isso lá em Romanos, capítulo 1, você vai ver que esse Evangelho é uma pessoa. Não é simplesmente um compêndio de conhecimento, de doutrinas, não. Esse Evangelho é uma pessoa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Cristo, na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Então os homens eles estão sendo o quê? Chamados para a sua glória e para a sua virtude. É só receber. Outra coisa interessante também é que o poder do Espírito Santo opera para a salvação de pecadores. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra de convencimento é obra exclusiva do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E o recebimento da salvação. Outro assunto também muito interessante também para a gente. A salvação ela é um dom de Deus. Dom traz ideia de dádiva, né? Presente, dado de graça. Claro que teve um alto preço. Mas a salvação ela é um dom de Deus, dado imerecidamente a homens que mereciam o inferno. Então a salvação ela é um dom de Deus e como tal ela deve ser o quê? Recebida. E não vem das obras, né? Você se apropria desse dom por meio da fé. É a fé que se apropria dessa salvação. Outra coisa interessante é que o Espírito Santo e a palavra de Deus operam o despertamento no homem. O Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, opera aí esse despertamento no homem, fazendo o que? A sua vontade, inclinar-se para quê? Para buscar e aceitar a salvação. O Espírito Santo por meio da pregação, por isso que a importância da pregação do Evangelho, mas é a pregação do Evangelho mesmo. Não é conta carochinha, historinhas inventadas, não. É a pregação do Evangelho. Esse Evangelho é quem? É uma pessoa, esse Evangelho tem nome, chama-se Jesus. Então, e receber a salvação, crer em Jesus, são expressões sinônimas. A fé salvadora se expressa o quê? Pela oração a Deus em nome de Jesus. Por quê? Olha que coisa interessante. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser o quê? Salvo. Todo aquele, olha que coisa simples. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. É tão simples. Talvez eu estou falando com você agora, quem sabe você ainda não invocou o nome do Senhor. Você tem invocado tantas outras coisas,
Invoque o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E outra coisa interessante é que com a boca se confessa o quê? Para a salvação. Né? No momento em que a pessoa ela se entrega a Jesus e com a sua boca ela confessa, né, a sua alegria, gratidão, a certeza de ser salvo, se manifesta. Quando você confessa, né, você confessa alegria, gratidão, né, pelos méritos de Cristo, então, ou seja, a certeza de ser salvo, ela se manifesta automaticamente no seu coração. Isso é muito importante, é algo muito importante. Nós temos também algumas bênçãos que acompanham a salvação. A salvação é um pacote completo. Tem algumas bênçãos que acompanham a salvação. Não é só além túmulo, né? Mas olha que coisa interessante. Então, muita coisa acontece na vida do homem quando ele recebe Jesus como Salvador. Uma das coisas que acontece é que ele é salvo dos seus pecados, né? Os pecados, eles são o quê? São perdoados. A salvação, ela te livra o quê? Da culpa do pecado, do poder do pecado. Então, ele é salvo dos seus pecados. Seus pecados são perdoados, né? A salvação livra da culpa do pecado. Quantas pessoas hoje com culpa, com remorso. A salvação te livra da culpa do pecado e também do poder do pecado. Ele é salvo também, né? Muito interessante. Ele é salvo do juízo, da ira de Deus e principalmente da morte eterna. Nós temos a morte física, temos a morte espiritual e a morte eterna. Então, a salvação te livra da morte eterna. Outra coisa interessante que a salvação também ela produz para a gente, essa bênção que ela traz, é que a salvação ela faz você entrar em comunhão com Deus. Você recebe a entrada, o que? Pela sua graça. E se torna o que? Cidadão dos céus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos aqui, né, cidadão do céu. A gente entra em comunhão com Deus, comunhão essa que foi rompida pelo pecado. Não era, né? Uma coisa interessante é que é salvo desta geração perversa. Essa geração tão perversa que nós estamos vivendo, a cada dia piorando mais. Ou seja, ele recebe uma nova posição em relação ao mundo. Por isso que a salvação é mais posicional do que conceitual. A salvação, né, é um ato posicional, muito mais do que conceitual. Posição, sua posição muda, você recebe uma nova posição em relação ao mundo. Não é essa questão de superioridade, mas é uma posição. Outra coisa é que também você, quando recebe a salvação, você é salvo do poder de Satanás. Você sai das garras dele. Você sai debaixo dessa escravidão do pecado. E agora você se submete a Cristo, o Espírito Santo de Deus. E por ser salvo, né, você tem no coração um lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Por isso que a salvação se dá primeiramente no Espírito. E ela vem manifestando na sua alma e automaticamente se manifesta no seu corpo. Isso é interessante. Então, primeiramente, a salvação se dá no Espírito. E a salvação lhe dá o quê? Uma viva esperança. Esperança é uma palavra que muitos usam hoje em dia. Né? A salvação lhe dá uma viva esperança. Você sabe que você partir dessa para outra, você tem o quê? Glória eterna. Né? Você é salvo da ira de Deus. Você sabe que você está aqui com Deus. A salvação ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida, a salvação abrange. 2 Coríntios vai dizer o quê? Que se alguém está em Cristo, então é uma condição, nova criatura é o resultado. As coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? Novo. A salvação ela provoca uma transformação total na nossa vida, nas nossas relações com Deus, né? E nos dá uma nova posição no mundo e também diante do inimigo. As experiências recebidas, né, pela salvação se expressam por diferentes nomes, né, e em cada um dos quais você vai ver ali, né, aspectos diferentes dessa transformação pela qual passa o salvo. Você vê, por exemplo, arrependimento. É aquela expressa mudança do nosso sentido, fazendo-nos sentir o que? Remorso, tristeza pela vida sem Deus,
né? Conversão, né? Outra palavra muito interessante também na vida cristã, ela expressa o que? A nossa atitude o que? Para com o mundo. Antigamente você amava tudo que Deus odiava. E hoje, por ter uma nova natureza, a natureza de Cristo em nós, o caráter de Cristo sendo gerado na gente, né? Hoje eu tenho que odiar tudo aquilo que Deus odeia e amar tudo aquilo que Deus ama. Né? Então você vê o arrependimento, a conversão, esse arrependimento precisa se manifestar em conversão. Né? Essa mudança de mente, essa metanoia, essa mudança de mente, 360 graus, 380, sei lá, uma mudança completa, radical na sua vida. Porque se trata de uma mudança de quê? De natureza. Você recebe uma nova natureza. Regeneração. Você é gerado de novo. Né? Então exprime o que? A nossa entrada na nova vida, o que? Espiritual. Até então a gente andava na carne, no desejo da nossa carne. Agora não. Agora nós somos guiados pelos desejos o que? Do Espírito, por coisas o que? Espiritual. Vivemos uma vida de Espírito. Não é verdade? E nós temos também o que? A justificação. Né? Que significa a nossa posição diante o que? Da lei de Deus. Agora nós somos considerados justos. Justos por quem? Por causa da justiça de Cristo imputada na nossa conta. Né? Então todos esses nomes representam uma só e mesma experiência de salvação. Né? A diferença é que cada nome ali vai representar um detalhe diferente da transformação operada por quem? Por Deus. Né? Outra coisa muito interessante também é a questão da certeza da salvação. É possível, né, conseguir ter certeza da salvação? Eu tenho certeza, eu posso ter certeza que eu sou salvo, que eu fui salvo, que eu estou sendo salvo, que eu serei salvo? Né? As respostas são muito diferentes. Né? Alguns afirmam que isso não é possível, porque o homem ele é fraco e jamais se libertará do pecado. Opa, perigo. Né? Outros declaram ser evidência de extremo orgulho alguém dizer que é salvo. E outros ainda dizem que isso é coisa só no céu. Só o céu vai revelar se a pessoa foi salva ou não. Isto é, né? Se chegou lá ou não. Né? E a Bíblia, porém, ela define com exatidão esse assunto. A Bíblia ela dá para a gente essas respostas. Uma coisa interessante é que a salvação, primeiramente, ela é para todos. Para todos. A Bíblia declara que é possível qualquer pessoa alcançar a certeza da sua salvação. Jesus ele diz que se pode receber essa certeza. Quando ele está falando com Zaqueu, ele diz: hoje veio salvação. Você lembra da passagem? Ele sobe, né, para ver Jesus. Jesus diz: desce, hoje me convém pousar na sua casa e tal, de culto, tal. Hoje veio salvação a esta casa. E quem que estava lá? Jesus. Para a mulher pecadora, né, a tua fé te vai o quê? Vai em paz. Ao malfeitor que se converteu na cruz, né, ele diz o que? Hoje, verdade, diz que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então Jesus ele afirma que pode ter certeza que recebeu a salvação. Paulo experimentou a mesma certeza também. Ele disse que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então a salvação começa aqui. Não é verdade? Nós somos filhos de Deus. Pedro ele declara que é possível receber essa certeza. Não sei se é a primeira de Pedro ou a segunda de Pedro, né, que diz que bendito seja Deus que nos gerou de novo. Eu não sei bem, não, mas eu acho que é isso mesmo. Atos capítulo 10 também diz uma coisa que diz que a este dão testemunho que todos os profetas, de todos que nele receberam o que? Perdão dos seus pecados pelo seu nome. João também ele testifica que é possível obter a certeza de salvação. Né? Agora não me parece que é 1 de João diz que amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. O João declara isso para a gente. Amados, agora nós somos filhos de Deus. Né? Ele vai dizer mais que nós sabemos que passamos o quê? Da morte para a vida. Né? E outra coisa interessante que ele diz que, olha, e estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. É possível ter certeza da salvação. É possível ter certeza da salvação. E como é que se manifesta, né? Como é essa manifestação da certeza de salvação? Primeiro, o próprio Deus se encarrega de dar essa certeza àqueles que confiando aceitam o seu convite. O próprio Deus se encarrega de colocar essa certeza em nós. Toda a Trindade está diretamente o quê? Todas as pessoas da divindade, né,
né, porque toda a divindade, elas estão diretamente o quê? Envolvidas e chamadas do pecador. Você vê que Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, eles dizem o quê? Vem. Né? Quando o pecador vem a Jesus, é recebido. É recebido. E Deus, como confirmação, envia o quê? O Espírito Santo ao coração do pecador. Arrependido que começa a clamar o quê? Abba, Pai. Diz que o Espírito em nós, a gente chama o quê? Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Não é verdade? Então, testificando o quê? Com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito Santo, por isso a importância do Espírito Santo em nós. Porque é através do Espírito Santo que nós testificamos que somos o quê? Filhos de Deus. Não é? Então, assim, a certeza da salvação, ela nasce o quê? Dentro do coração. Uma outra coisa interessante também é que a experiência da salvação é tão marcante, né, e tão revolucionária, que por si só ela gera uma certeza absoluta. Né? Por exemplo, a gente vê, né, em Atos que diz que das trevas os convertestes o quê? Para a luz. Né? Do poder de Satanás para Deus. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o Filho do seu amor. Então, é impossível ter uma experiência emocionante e penetrante sem que ela deixe em nós uma certeza absoluta que experimentamos. Após essa experiência, irmãos, é muito interessante porque podemos dizer, né, como o moço, né, que Jesus curou da cegueira. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu era cego, agora eu vejo. Né? Ninguém podia duvidar que ele tivesse certeza do que aconteceu, porque agora realmente ele estava o quê? Ele estava vendo. Temos também algumas evidências internas da salvação. Primeiro, nós temos testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito em nós evidencia o recebimento da salvação. Deus envia o seu Espírito para quê? Para testificar na alma do convertido. Quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida, né, Ele nos manda o protocolo. E esse protocolo chama-se Espírito Santo. Né? Então, devemos tomar cuidado para que esse testemunho em nós o que jamais se silencie. Por isso que Paulo vai dizer do perigo de se apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, excluir o Espírito Santo. Na verdade, precisa ter esse cuidado. Nós temos também a testemunho que das Escrituras. A testemunho das Escrituras. A Bíblia. A testemunho das Escrituras proporciona o quê? Uma certeza maravilhosa nos nossos corações. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia continuamente, não é? Por quê? Pela salvação, né, a gente recebemos o Espírito Santo, né, que inspirou a palavra de Deus, homens inspirados, falaram o nome de Deus. Né? Quando o crente lê a Bíblia, o Espírito Santo vivifica a palavra, aplicando a sua experiência, o quê? E gera certeza de salvação. É por isso que João vai dizer que vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor. Não é verdade? Pela palavra a gente toma conhecimento da verdade. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade que nos liberta é o quê? Nos dará certeza da salvação. Outra coisa interessante também é a comunhão íntima com Deus. A experiência da salvação traz também essa evidência o quê? Interna. Por meio dessa comunhão chegamos à presença do Senhor, onde há o quê? Abundância de alegria e delícias perpetuamente. Né? Essa sensação palpável da presença do Senhor, essa paz, essa tranquilidade recebidas, são evidências convincentes de que somos o quê? Filhos de Deus. E essa paz não é ausência de problema, ausência de adversidades. Pode estar tudo bombando do lado de fora, mas no seu espírito você está o quê? Você está em paz, você está feliz. Né? E também uma outra coisa interessante que é a extinção do medo da morte, da eternidade. A salvação proporciona essa evidência palpável da salvação. Essa experiência da salvação faz cessar o quê? O medo da morte. Por quê? Para os salvos não existe mais condenação. Não existe condenação para os salvos. A morte ela constitui uma porta pela qual o quê? Chegamos à presença de Jesus. E o cristão, o salvo, ele não morre, ele dorme, ele descansa nas suas obras, no seu trabalho. Porque pela salvação o crente recebe o quê? Uma viva esperança. Ele é o quê? Cidadão dos céus. E tudo que concerne as coisas dos céus, o quê? Faz vibrar o coração de gozo. Quando se fala no céu, ele já sente alegria, sente paz, já sente desejo de estar lá. Tudo que é relacionado ao céu traz alegria ao coração do salvo. Ele sabe que é para lá que ele vai. Que essa é a natureza de Deus colocada nele. Nós vemos as evidências internas da salvação também. Né?
falando sobre esse assunto, algumas evidências externas. Temos evidências internas e algumas evidências externas. As evidências externas são aquelas que acompanham a cada vida transformada, né? Pode ser vista pelos que estão de fora, que está à nossa volta, pelo nosso testemunho. Quando Paulo se converteu, o povo falava: olha, aquele que já não perseguiu agora anuncia a fé que antigamente ele destruía. Olha para você ver. As evidências externas também, elas são chamadas de frutos de arrependimento. Nós somos chamados para dar frutos. Frutos de arrependimento, que são indispensáveis. Pois a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore, se é salvo ou não. Isto é, aquele que não possui o fruto do arrependimento é porque ainda não se arrependeu, né? Ou seja, e quais, né? Temos mais evidências externas. Uma outra evidência externa também é que o crente salvo ele tem uma nova maneira de viver. Porque a Bíblia diz que tudo se fez o quê? Tudo se fez novo. Ele agora procede com justiça, né? Não vive mais uma vida de pecado, aquela vida habitual no pecado. Não que não peque, mas não vive aquela vida cotidiana no pecado, aquela vida habitual, continuamente praticando pecado. Porque o pecado na vida do cristão ele é acidental, diferente daquele que não é salvo, que faz parte dele pecar. Mas o pecado da vida do cristão deveria ser o quê? Deveria ser um acidente de percurso, que não vivemos em pecado habitual, não é verdade? Então o crente ele pode errar, mas ele não pode mais viver continuamente pecando. Né? Quando a Bíblia diz que qualquer que nele permanece não peca, né, o que é nascido de Deus não peca, trata-se o que de uma ação contínua. Né? Se o crente errar, né, ele não pode permanecer no erro. Ele se arrepende, volta e não volta a cair no mesmo erro. Né? Tem que deixar a falta, arrepender, pedir perdão, né, receber perdão, vencer o mal. Isso é importante do jejum e da oração. Né? Se assim não fizer, o pecado voltará a dominá-lo novamente. Ele voltará a ser escravo do pecado. Por isso o crente verdadeiramente convertido, ele é impulsionado por sua nova natureza a buscar perdão e restauração. Por isso quando nós vamos dobrar o nosso joelho, a gente pede o quê? Deus me perdoa. Quando você vai ministrar a palavra, Senhor me perdoa. Você lembra alguma coisa que o Espírito Santo traz? Pede perdão. Nós estamos constantemente vivendo aqui uma vida de perdão. E aquele que é nascido de Deus, guarda a palavra do Senhor. Jesus deixou bem claro que, né, vós sereis meus discípulos se fizeres aquilo que eu mando. A nossa identidade é conhecida quando nós fazemos aqui, cumprimos as ordens do Senhor Jesus. Pois está escrito o que? No nosso coração. Né? O amor de Deus se expressa o que? Em guardar a sua. Porque aqueles que me amam, disse Jesus, guardarão os meus mandamentos. Né? Isso revela a identidade do salvo. Né? Aquele que nasce de novo, ele ama seus irmãos. Né? E nós vamos falar sobre isso, é um assunto muito importante, precisa muito. Né? Essa evidência é tão séria que a Bíblia afirma que aquele que não ama o seu irmão, ele não conhece a Deus. Ele vive ainda nas trevas, vive ainda na escuridão. Isso por um princípio básico, muito simples. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Não tem lógica. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Né? Então eu tenho que amar o meu irmão, na verdade. Uma outra evidência muito importante é que o crente, né, confessa o nome do Senhor. Uma evidência importante é que o crente ele confessa o nome do Senhor. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor. Isso acontece porque o Espírito Santo, que está nele, testifica de Jesus no seu coração. Né? Por isso que o crente sempre, né, ele sente prazer e fica impulsionado a confessar o nome do Senhor. Ele sente prazer, ele sente alegria em confessar que ele pertence ao Senhor. Para a gente terminar aqui o nosso assunto, não quero me delongar demais, né? A Bíblia afirma que todos pecaram e todos estão aqui destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 diz isso muito bem. Todos pecaram, destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todo homem está, portanto, aqui debaixo de condenação. Todo homem está debaixo de condenação. E sem condições de livrar-se da culpa por seus próprios meios. Por isso que a salvação é algo que vem de fora. Eu não consigo levantar a mim mesmo. Eu não consigo. Por isso que a salvação ela tem que vir de fora. E ela vem de cima, ela vem do alto. Por isso é que nós somos salvos pela graça de Deus. Por isso que é um dom. A salvação é um dom, um presente de Deus. Né? E não havendo no universo nenhum ser capaz de justificar o homem diante de Deus, no seu grande amor ele fez o quê? Ele providenciou o sacrifício.
o seu próprio Filho, Jesus. Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Para assim o que? Satisfazer a justiça divina. E como que Deus justifica o homem sem deixar de ser justo? Imputando a culpa do homem em Cristo Jesus. Pega tudo que é meu, imputa na conta de Jesus. E toda a santidade dele, justiça dele, é imputada na minha conta. Olha que coisa interessante, que plano maravilhoso, né? Que plano lindo. Cristo é a nossa justiça, né? Por tudo que ele fez ao nosso favor, né? Como nosso substituto diante de Deus. Cristo. Ele foi entregue por nossos pecados. Ressuscitou o quê? Para a nossa justificação. Ele nos purificou com o quê? Com o seu sangue. E ele um dia, meu amigo, tenha essa certeza, um dia ele virá nos buscar e nós entraremos na sua glória e viveremos o quê? Para sempre com o Senhor. Esse é o desejo da igreja, é encontrar com o Senhor a qualquer momento, porque para isso nós fomos salvos. Não somos daqui, não somos desse mundo. Na verdade, esse mundo, né, para nós acabou. Na verdade, então, a gente precisa ter esse sentimento, essa certeza que Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Logo, logo, Jesus vai voltar para buscar a mim e a você. Por isso, receba a salvação agora em nome de Jesus. Confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Deposite nele toda a sua esperança, né? Dê para ele tudo que você tem. O que você tem? Os seus pecados. É isso que eu e você temos para oferecer para ele. Não temos nada em nós que chame a atenção dele. Então, passe para ele os seus pecados, suas imoralidades, né? Tudo aquilo que de alguma forma você se sente constrangido a expor. Entrega para Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai dar aquilo dele para você, de graça. Que é a sua justiça, a sua santificação, glorificação. Isso é ser salvo. Meus queridos, que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus, né? Obrigado mais uma vez a você que é inscrito no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, deixa aí o seu like, o seu joinha, deixa o seu comentário, é muito importante para a gente, viu? Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar tremendamente, é o desejo do meu coração, e vamos respeitar, né, as leis aí do nosso país, né? Saia de casa, se for mesmo necessidade para trabalhar, não tiver jeito mesmo, vamos respeitar esse distanciamento, né? Então muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, tá? Use máscara, né? Lave bem as mãos da melhor maneira possível, né? Se está no momento ali, não tem como lavar as mãos, use álcool em gel, né? Vamos seguir as orientações daqueles que Deus tem levantado aí para cuidar da gente também, né? E que Deus possa guardar a minha e a sua casa. Lembrando sempre que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sangue de Jesus, ele é suficiente para a nossa salvação. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Viu? Fique em paz. Em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? A paz do Senhor Jesus. Fique em paz.